E se eu te dissesse que Max Verstappen acabou de fazer um pedido que pode mudar completamente o futuro da Fórmula 1? O tetracampeão mundial não está apenas preocupado com o fim do GP da Holanda em 2026. Ele tem uma exigência específica sobre o que pode substituir sua corrida em casa. E essa declaração está gerando debates intensos no paddock. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode redefinir como a categoria escolhe seus novos destinos. Vamos começar pelo contexto que está deixando todo mundo apreensivo. O Grande Prêmio da Holanda tem os dias contados. 2026 será oficialmente a última temporada em que veremos os carros desfilando pelas curvas históricas de Zandvoort. Uma decisão que já estava confirmada desde o final de 2024, mas que agora ganha novos contornos com as declarações diretas de Verstappen. E aqui está o primeiro ponto crucial. Enquanto todo mundo especula sobre possíveis substitutos, o piloto da Red Bull Racing já deixou bem claro o que ele não quer ver acontecendo. Max foi categórico em sua posição. Quando questionado sobre seus pensamentos a respeito do fim iminente do GP holandês, ele não economizou palavras. Contanto que não adicionem outro circuito de rua, então estarei feliz. Uma frase simples, mas que carrega um peso gigantesco para o futuro do calendário da Fórmula 1. E por que essa declaração é tão significativa? Porque ela vai diretamente contra a tendência atual da categoria de apostar cada vez mais em circuitos urbanos. Mas aqui está onde a situação fica realmente interessante. A Fórmula 1 moderna parece estar completamente apaixonada por corridas de rua. Miami chegou em 2022. Las Vegas desembarcou em 2023. E a Arábia Saudita já consolidou sua posição no calendário com Jeddah. Como se não bastasse, o GP da Espanha está se preparando para uma mudança radical. A partir de 2026, Barcelona será substituída por Madrid, onde os pilotos enfrentarão um traçado urbano construído ao redor do Centro de Exposições IFEMA. A pergunta que não quer calar é: será que a Liberty Media está disposta a ouvir as preocupações do tetracampeão mundial? Verstappen não escondeu um certo tom melancólico ao falar sobre o fim de sua corrida em casa. Claro que é uma pena. Mas o que podemos fazer a respeito? Já estou muito orgulhoso de ter tido um grande prêmio em casa por alguns anos. Vamos apenas tirar o melhor proveito disso e aproveitar um pouco mais. Essas palavras revelam algo muito mais profundo do que uma simples aceitação. Elas mostram um piloto que entende perfeitamente o valor emocional e esportivo de Zandvoort, não apenas para ele, mas para toda a base de fãs holandesa. E falando na torcida holandesa, precisamos reconhecer algo fundamental. O exército laranja de Verstappen criou uma atmosfera única na Fórmula 1 moderna. Esses fãs apaixonados seguem o tetracampeão ao redor do mundo, mas é em solo europeu, especialmente em Zandvoort, onde eles realmente brilham. Quando questionado se essa torcida fervorosa lhe dá um impulso extra, Max foi direto. Definitivamente traz um sorriso no meu rosto quando estou dirigindo ou até mesmo saindo do box. Ver essa quantidade de laranja sempre é muito especial. Para o piloto holandês, não se trata apenas da condução, mas de toda a festa que acontece durante os 3 dias de Grande Prêmio. Agora, vamos analisar os possíveis cenários para o futuro. O substituto mais provável para o slot holandês parece ser um Grande Prêmio da Tailândia. O governo tailandês já aprovou um investimento de 1,2 bilhão para sediar uma corrida de rua em Bangkok, mas com previsão de início apenas em 2028. Isso significa que 2027 pode ficar sem um substituto imediato. E aqui está o dilema. Será que a categoria vai respeitar o pedido de Verstappen ou vai seguir sua obsessão por circuitos urbanos? A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos o histórico recente de Verstappen em Zandvoort.
O piloto da Red Bull mantém um recorde perfeito de pódios em sua corrida em casa. Em todas as edições disputadas, desde o retorno do GP holandês ao calendário, Max nunca terminou abaixo do segundo lugar. Ele conquistou 3 vitórias e, na mais recente, ficou em segundo atrás de Oscar Piastri, da McLaren. Esses números mostram não apenas a competitividade de Verstappen, mas também a importância emocional que Zandvoort representa para sua carreira. Mas aqui está o ponto que pode gerar as maiores polêmicas. A declaração de Verstappen sobre não querer mais circuitos de rua pode ser interpretada de várias formas. Por um lado, ela reflete uma preocupação legítima com a qualidade das corridas. Muitos pilotos e fãs argumentam que os circuitos tradicionais oferecem melhores oportunidades de ultrapassagem e corridas mais emocionantes. Por outro lado, essa posição vai diretamente contra a estratégia comercial da Liberty Media, que vê nos circuitos urbanos uma oportunidade de expandir o mercado da Fórmula 1 para novos territórios e audiências. A questão fundamental que emerge dessa situação é sobre o poder de influência dos pilotos nas decisões da Fórmula 1. Verstappen não é apenas mais um piloto no grid. Ele é o tetracampeão mundial em atividade, uma das maiores estrelas do esporte e, possivelmente, o maior responsável pelo crescimento da popularidade da categoria nos últimos anos. Suas opiniões carregam peso, mas será que esse peso é suficiente para influenciar decisões estratégicas de longo prazo da Liberty Media? Verstappen também deixou claro que sua conexão com Zandvoort vai além da Fórmula 1. Mesmo quando a categoria não estiver mais presente no circuito holandês, ele afirmou que ainda é uma pista fantástica para dirigir qualquer carro e que com certeza voltará. Essa declaração mostra o carinho genuíno que o tetracampeão tem pelo traçado onde construiu algumas de suas memórias mais especiais na categoria. A posição de Verstappen também pode ser vista como um alerta sobre a direção que a Fórmula 1 está tomando. Se um piloto do calibre dele sente necessidade de se posicionar publicamente contra a proliferação de circuitos urbanos, talvez seja hora de a categoria repensar sua estratégia. Afinal, são os pilotos que enfrentam os desafios únicos de cada traçado, e suas experiências deveriam ser levadas em conta nas decisões sobre o futuro do calendário. O timing dessa declaração também é significativo. Estamos falando de um momento em que a Fórmula 1 está tentando equilibrar tradição com inovação, Europa com mercados emergentes e qualidade esportiva com oportunidades comerciais. A posição de Verstappen representa, de certa forma, a voz dos puristas do esporte, que valorizam os circuitos tradicionais e a essência competitiva da categoria. Quando Verstappen disse que não faz ideia de como o calendário ficará em 2 anos, ele estava sendo honesto sobre a imprevisibilidade do futuro da Fórmula 1. Mas essa incerteza também revela algo mais profundo: a falta de transparência e diálogo entre a categoria e seus principais protagonistas na hora de tomar decisões sobre novos destinos. A declaração de Max Verstappen sobre não querer mais circuitos de rua no calendário da Fórmula 1 é muito mais do que uma simples opinião pessoal. É um posicionamento que expõe as tensões fundamentais que a categoria enfrenta em sua evolução. É a voz de quem realmente conhece a diferença entre dirigir em um circuito tradicional e enfrentar os desafios artificiais de um traçado urbano. É o pedido de alguém que entende que a essência da Fórmula 1 não pode ser sacrificada no altar da expansão comercial. A grande questão agora é: a Liberty Media está disposta a escutar? O futuro da categoria pode depender dessa resposta. E você? Concorda com Verstappen ou acha que os circuitos urbanos são o caminho certo para o futuro da Fórmula 1? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal, para não perder nenhum desenvolvimento dessa história que promete esquentar ainda mais os bastidores do paddock.